Queridos, seguindo então com o quinto vídeo da série Criação. Então hoje nós vamos finalizar o quinto dia falando de Mateus 14:16, que diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-vos vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e 2 peixes, e olhando para os céus abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e esses serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus inicia aqui o versículo 16 falando com os discípulos: não os mande embora, dê-lhes de comer. Como os discípulos iam alimentar uma multidão tão grande? E aí Jesus, olhando e aguardando eles disseram: olha, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Olha o número, 5. 5 nos lembra do quinto dia. 2 peixes, 2, nos lembra de testemunho. Outra coisa interessante que nós vemos aqui é a palavra abençoou. Lembra no quinto dia como o Espírito nos ensinou sobre a palavra abençoou? Quando nós somos abençoados, seja no nível material ou espiritual da nossa vida, tem a ver com a capacidade para nos tornarmos uma adoração, uma vida de adoração. E depois me faz muita lembrança também os 5.000 homens do quinto dia. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós temos aqui uma mensagem muito linda e muito forte. Você sabia que o peixe nas Escrituras se apresenta a ressurreição? Lembra o que Jesus disse para aquela geração? Não será dado outro sinal para vocês, a não ser do profeta Jonas? Sinal é alguma coisa que marca, alguma coisa que fica. Jesus estava falando do quê? Ele estava falando da sua própria ressurreição. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele também ficaria no seio da terra. Ele morreria, mas ressuscitaria. Você sabia que para os judeus, o peixe, com o desenho do peixe com a cabecinha de um homem na boca do peixe, representa a ressurreição? E outra curiosidade, os discípulos, os filhos de Deus, no início do século I, eles usavam o peixe, o desenho do peixe, como uma referência para aqueles que acreditavam na ressurreição. Então, no quinto dia, nós vemos Deus falando que Ele é Pai, que é aquele que provê, que é aquele que cuida, e também que é aquele que gera uma nova vida. Porque o peixe nos traz essa ideia do Deus provedor da vida, que pelo Espírito e pela Palavra nos gera de novo, ou para uma nova vida, para uma vida abundante em Cristo Jesus. E queridos, como é tão forte a mensagem da paternidade de Deus no quinto dia da criação. Nós vimos no vídeo anterior, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 27, quando diz que o Pai Celestial cuida das aves e também cuida de vocês, Ele as alimenta. Então as aves e os peixes são lembrados, os animais marinhos e as aves faz-nos lembrar que Deus não é somente aquele que cria, aquele que gera, mas é aquele que cuida, aquele que provê. E o que nós vemos de tão claro? Que o quinto dia está antes do sexto dia. No sexto dia Ele cria o homem, mas no quinto dia Ele já se anuncia como Deus Pai, o Deus que gera e o Deus que cuida, o Deus que provê todas as necessidades para as suas criaturas. Isso não é lindo? Isso não é tão forte e poderoso? Então, querido, não tenha medo. Jesus disse: creia em mim, credes também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Queridos, devemos crer em Jesus, devemos crer em Deus. Jesus é o Filho de Deus, que nos revela e nos mostra Deus como Pai. Aceite a filiação. Aceite Deus como seu Pai. Creia no seu coração que Ele cuida de você, que Ele sempre cuidou. Veja as digitais do amor dEle por toda a sua história. Não tenha medo. Se lance nos braços do Pai e viva uma vida de provisão e amor que só Ele pode dar por meio de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, que vocês tenham uma revelação profunda do amor de Deus, que você consiga ver Deus como Pai, porque isso vai diretamente impactar a sua identidade, quem você é, um filho sacerdote. Deus abençoe você, a sua casa. Shalom!